Bom, vamos lá. Eu não sei se isso vai ser um vlog, se isso vai ser uma forma de deixar memorizado aí as minhas aventuras de tese. Eu tô aqui com o rosto todo inchado ainda, que eu passei por uma cirurgia no siso semana passada, então perdoem aí a minha fala um pouco estranha. Mas eu acho que eu vou dar uma documentada. Eu tô voltando a escrever a minha tese depois de alguns meses parada. E é um desafio porque gerir a vida acadêmica, acho que o doutorado, o grande desafio é, de fato, gerir a vida pessoal para que a gente consiga fazer, né, escrever. E eu tive alguns motivos pessoais que eu tive que dar uma pausa, cuidar de outros assuntos, e agora eu estou voltando. E aí eu vou comentando um pouquinho do dia de hoje e tentar, não sei se isso vai ser um vlog, o que vai ser, não tenho muita experiência com isso, mas espero que vocês me acompanhem aí nessa retomada. Na minha varandinha, eu costumo acordar umas 6h30, 7 horas e vou pra academia. Como eu tô operada, eu não tô podendo ir ainda, hoje eu tô sentindo bastante dor. Ontem eu fiquei conversando mais do que eu devia. Bom, então vamos voltar pro computador. Eu vou ler a minha tese de novo, até onde eu parei. E é sempre um exercício, às vezes, meio difícil, um pouco frustrante, porque a gente sempre se culpa de, devia estar mais avançada e tudo mais, mas é ter paciência, voltar, ler para pegar o ritmo de novo. Então eu vou ler tudo que eu já escrevi e tentar continuar de onde eu parei. Uma coisa que me ajuda muito é esse aplicativo aqui que chama Pomofocus. Tem vários outros, né? Mas é para usar o método de Pomodoro. Não sei se vocês conhecem ou já usaram. E me ajuda muito, desde a época do TCC que eu uso. E para escrita, para mim, é essencial. Eu não escrevo sem estar com isso aqui ligado, porque aí eu tenho um tempo e eu não levanto da cadeira. Sim, faço o possível, né? Deixo o celular um pouquinho distante. Tô aqui gravando para vocês, mas quando eu tô estudando, eu deixo o celular um pouquinho longe e coloco uma música clássica, não assim, nada, mas uma música instrumental, não necessariamente uma música clássica, assim, mas algo que não tenha letra, que eu não fique cantando junto, porque é um exercício de leitura e escrita meio constante, né? Então, ter esse aplicativo, tem várias formas de usar, assim, tem gente que usa 25 minutos de exercício contínuo e depois 5 minutos de pausa, né? Como eu gosto de ter um período um pouquinho mais longo, porque as leituras são mais profundas, eu geralmente faço 50 minutos. O meu tá programado para 50 minutos e depois 10 de pausa. Então isso me ajuda muito, então fica a dica aí para quem quiser usar esses. Tem no celular, mas esse aqui no computador eu gosto, porque aí ele apita aqui e eu nem preciso pegar o celular. Então vamos lá, vou voltar e vamos encarar a leitura aqui para ver quantas páginas que eu já tenho. Eu já fui fazendo algumas imagens junto e agora é ler para tentar entrar e mergulhar no tema de novo. Então, vamos ao salto dessa primeira hora. Eu consegui chegar aqui na leitura até da página 29, que é o meu primeiro capítulo. Então, foi interessante para ver, dar uma resgatada nas coisas que eu já tinha escrito, né? Já tá com imagens feitas, tem algumas considerações aqui, textos que eu ainda quero acrescentar, mas eu vou deixar isso mais pra frente. Eu já dei esse primeiro capítulo como encerrado. Mas basicamente eu tô fazendo uma perspectiva sobre a ciência tradicional, eu tô estudando sobre teorias sistêmicas, então apesar do meu doutorado ser bem focado em arquitetura e tudo, meu primeiro capítulo eu praticamente não escrevo sobre arquitetura, eu estou escrevendo sobre teoria dos sistemas e tudo mais, que é um capítulo bem teórico que eu escrevi no início do ano. Então agora eu vou fazer uma pausa de uns minutinhos e depois eu volto aqui para começar a leitura do segundo capítulo, que foi onde eu parei, e aí sim é onde eu quero continuar a escrever, né, de fato.
Agora são mais ou menos 9 horas da manhã. Como eu disse, na minha rotina normal, que eu estava acostumada, eu acordo, vou na academia primeiro e depois eu começo a estudar, mas como eu tô de repouso, eu tomei só um café mesmo e fui para leitura para ir mais concentrada. E agora eu vou fazer um café da manhã ali bem básico, eu não tô podendo mastigar muito ainda. Panquequinhas prontas, fiz 3. No geral eu coloco um melzinho, alguma coisa aqui por cima, mas hoje acabou o mel e aí vou comprar depois. E vou tomar meu café e depois vou partir para o segundo bloco. Vou tentar fazer 3 ou 4. No geral eu faço 3 blocos pela manhã, quando eu tô estudando só. Aí eu faço 3 de manhã e 3 de tarde, mas quando eu tô trabalhando junto também, que eu faço uns outros trabalhos de design, aí às vezes eu só estudo de manhã e de tarde eu vou partir para coisas de trabalho. Então hoje talvez eu faça 6 blocos, 6 horas líquidas de estudo, 6 pomodoros, né, basicamente. Então vou tomar meu café aqui para voltar pro segundo bloco. Agora são 11 horas, acabei o meu segundo bloco de pomodoro, né, de 50 minutos. E eu não sei se eu fico triste, se eu fico feliz. Eu tô um pouco triste, um pouco feliz. E fiquei assim surpresa, porque na verdade acho que eu achei que eu tinha menos coisa do que eu tinha. O meu segundo capítulo é muito denso. Eu tô falando sobre complexidade na arquitetura, então tem toda uma retrospectiva histórica. Como eu disse para vocês, o primeiro capítulo ele não fala sobre arquitetura diretamente, mas o segundo já entra em coisas vou lá falar um pouco sobre o modernismo, depois como eu tô lidando com complexidade, falando um pouco de arquitetura contemporânea e, enfim, vários conceitos complexos, né, por causa do trabalho ser relacionado à complexidade na arquitetura mesmo. E aí agora eu tô aqui tentando voltar a entender o que é uma fractal, temas para mim muito interessantes, eu gosto muito. Difíceis. Fractal é um conceito que vem da matemática. Eu sou uma apaixonada por matemática, apesar de hoje eu sentir que eu sei muito, muito, muito pouco do que eu poderia saber, né, nesse entrelaçamento entre arquitetura e matemática. Mas esse conceito da fractal é uma coisa muito legal. Até estava aqui, não por ironia, no YouTube também, vendo um vídeo de um professor da USP explicando. E eu acho muito interessante porque é uma coisa assim que eu me sinto burra estudando. E parece um contrassenso, né? Parece ruim isso, mas às vezes isso me instiga de falar, caramba, tem tanta coisa que a gente não sabe, tanta coisa assim, e tem muito a ver com o entendimento da natureza, entendimento da geometria, de uma geometria extremamente complexa, né? Só para dar um panorama assim, não sei se vocês sabem um pouco sobre fractal, mas é uma questão assim de que a gente está muito acostumado à dimensão 1, 2, 3, né? Uma linha, 2, comprimento e largura, e 3 dimensões, que seria um cubo, por exemplo. E aí existe o conceito de fractal em que eu tenho uma dimensão que ela não é inteira. E isso pra gente meio que quebra um pouco a cabeça, sabe? E eu acho que a atividade do doutorado pra mim tem sido uma constante quebra de partes do que eu sei, do que eu imagino saber, que a gente vai percebendo que, nossa, tem muito conhecimento a ser explorado, assim, meio infinito. Às vezes, por isso que eu falei que eu fiquei feliz e fiquei triste, assim. Fiquei feliz com o que eu já escrevi, mas dá um certo, assim, nossa, tem muita coisa ainda pela frente. 10 minutinhos de intervalo, vou aproveitar para dar uma conferida na minha máquina de lavar. Tem umas coisas aqui, e nesse meio tempo eu vou sempre fazendo coisas de casa também, porque eu faço a minha comida em casa. Tem alguns dias, algumas épocas que eu gosto de intercalar um pouco almoçando no restaurante, até para eu sair, ver um pouco de gente, ter um pouquinho de interação social, porque eu trabalho, esse tipo de trabalho acadêmico, ele é bem solitário mesmo. Então eu comecei a ter uns desafios em certas épocas de ficar muito dentro de casa, e aí, para mim, às vezes sair
ir na academia, fazer uma aula de dança, que eu também faço, me ajuda muito mentalmente, porque essa também é com certeza um grande desafio, que é manter a mente em ordem para poder escrever. Então eu vou dando um salve ali nas coisas domésticas, faço um café, tomo água, alguma coisa, e agora eu vou para o terceiro bloco, que é o meu último bloco de estudo da manhã. Bom, cheguei ao fim do terceiro bloco e consegui escrever. Achei que eu não ia conseguir escrever hoje, só ler e dar uma retomada, mas eu consegui escrever acho que meia página. Para hoje tá bom, não é a minha meta no geral é escrever um pouco mais por dia, mas como eu tô voltando, tem que dar um certo desconto. Umas coisas muito legais da parte de fractal que eu tava falando com vocês, alguns projetos, enfim, associações da próprio projeto da Sagrada Família com o conceito de fractal, né? Porque tem todo aquele interior que parecem até árvores e tudo, né? Bora estudar Gaudí também, Sagrada Família. E tem alguns outros projetos também, tem um projeto acho que chama Federation Square, e usa conceito de fractal de uma forma diferente. Vou colocar a imagem deles aqui, e assim que eu souber um pouco mais sobre esse assunto, eu venho aqui falando com vocês. Eu vou continuar escrevendo agora sobre complexidade também, e aí amanhã eu já vou ler um pouquinho sobre auto-organização. Eu estou estudando muito conceitos biológicos associados à arquitetura, então fractal, natureza, umas viagens meio malucas. Quando eu tiver alguma coisa um pouquinho mais processada, eu venho aqui contar pra vocês. Então é isso, pra vocês acompanharem a minha manhã de hoje. Vou fazer uma pausa agora, já fiz os 3 blocos de estudo, vou fazer o meu almoço, enfim, e agora na parte da tarde vou cuidar da minha vida profissional, né, que nem só de estudo se vive. Vou fazer os meus trabalhos de design e tudo, e no outro dia eu venho aqui mostrar pra vocês um pouco mais dessa minha rotina de doutoranda, sabe? Em breve eu compartilho com vocês que eu consegui terminar a minha tese, sim? Assim eu espero. Até a próxima!